Mais um Cativeiro Cast pra você. Vamos hoje com um teminha muito bom que eu adoro, chamado O controlador é na verdade um covarde? Eu falei com uma pergunta, mas na verdade eu já tô afirmando. E já começo perguntando, você se considera uma pessoa controladora, control freak? Você considera que as coisas precisam sair do jeito que você precisa, que elas sejam sempre, tá sempre nessa agonia, nessa aflição? Você se sente sendo essa pessoa? Pergunto por quê. É uma coisa que, assim, quem não? E o controlador, ele vem desde a área lá do trabalho, que as coisas do trabalho têm que ser do jeito dele, mas ele também leva isso pras relações, seja ali românticas, sejam amizades, sejam familiares, onde quer que haja uma execução de qualquer tarefa, seja ela como for, o controlador, ele faz questão que as coisas saiam exatamente como ele pensa, e ele trabalha arduamente dia e noite, a cada segundo da sua existência, para que as coisas sempre sejam daquela forma que ele desenhou, que ele mentalizou, e tem um grandíssimo sofrimento quando as coisas não saem do jeito que imaginava. Sempre uma frustração, um pico de raiva, de decepção, de meu Deus, eu estou cercado de idiotas. Eu estou cercado de idiotas. Você se considera essa pessoa controladora? Você tem esse sofrimento quando as coisas não saem do jeito que você imaginava? Ninguém perguntou pra mim, mas eu já falo que eu já fui mais assim no passado e que o trabalho em equipe, onde quer que eu estava, foi me forçando a aprender a trabalhar em grupo, gente. Era até engraçado porque eu colocava nos meus currículos, uma das minhas skills era saber trabalhar em grupo, mas muitas das vezes eu tinha zero paciência para trabalhar em grupo e conforme os anos foi passando eu fui tirando mais skills no meu currículo. Eu falei assim, eu não vou nem mentir mais que eu sei trabalhar em grupo, porque eu não sei se eu sei. Que é tanta raiva que eu passo. E antes de começar, eu já tô controlando aqui para que você inscreva-se logo nesse canal, seja aqui ouvindo no Spotify, seja ouvindo no YouTube, ou mesmo já na prévia aqui do Instagram, onde quer que você encontrou ou viu, nos canais da internet, por favor, dê o seu follow para que você acompanhe mais episódios como esse de autodesenvolvimento, acompanhe também outros vídeos e conteúdos que eu solto aqui semanalmente, e esteja por dentro, né, de tudo que o Cativeiro Cast tem para te proporcionar. Então, vire um inscrito, acompanhe, e se você gostar já desse conteúdo, comenta, compartilha, já copia o link desse vídeo, desse conteúdo, manda aí para as pessoas que você acha que vão se interessar também por esse tipo de conteúdo. E agora já adentrando, né, quais seriam aí as raízes desse comportamento controlador? Eu acho interessante ver como as pessoas muitas vezes vêm de caminhos diferentes, mas todas acabam no mesmo fim, sobre por que elas hoje são pessoas que têm essa questão de estar ali sempre muito atenta para que tudo saia da melhor maneira, ou nem necessariamente é sobre o melhor, mas é sobre o jeito da pessoa em fazer. Eu já observei algumas pessoas que foram desde aquela criança que os pais, né, cobravam muito, então pais que também eram bem controladores, estimularam seus filhos para que também fossem muito controladores, ou até aquela criação onde o ser a criança comportadinha, o ser a criança que não dá trabalho, seja ali para os seus criadores, né, que às vezes não só são os pais, às vezes a pessoa tá ali crescendo com outros familiares, que vai falar, olha que bonitinho o fulano, a fulana, não dá trabalho nenhum, que bom, né, traz essa validação de não traga problema, resolva tudo sozinho, controle tudo à sua volta, que assim você não me chateia, e a pessoa internaliza aquilo e pronto, ela não pode errar nunca, ela tem que ser perfeita no que ela faz, as coisas têm que ser do jeito dela, porque do jeito dela é o jeito perfeito. E como isso é ilusório. Então a gente vem de caminhos diferentes, mas todas caem nessa teia de que a imprevisibilidade e as surpresas, e principalmente a atitude que está fora do nosso domínio, que vem de outro, que vem dos fatores externos, enfim, traz esse grande conflito para as pessoas que são muito controladoras. Até porque quando a gente começa a trazer o controle, e aqui eu já deixo explicando que nada do que a gente faz é só ruim pra gente, senão a gente nunca faria coisas ruins, né? Tudo que a gente fizesse, se fosse só benefício, quer dizer, se fosse só malefício, a gente já não faria nada de coisas ruins, a gente só, hoje nem existiria mais o conceito de autodesenvolvimento, que já estava todo mundo super elevado, super maravilhado. Então o controle, ele vem sim de uma pessoa que elabora por meio de métodos de planejamento, né? Circunstâncias que vão favorecer que ela tenha sucesso e êxito nas coisas que ela se propõe a fazer. Então, por essa perspectiva, nasce, né, o controlador, que é a pessoa que já observou como as coisas funcionam, como que elas poderiam melhorar, criou os seus métodos e táticas, já age e tem para si já até os times que ela precisa para realizar tarefas, ela tem toda a sua jornada do momento que acorda
né, que sai da cama até o final do dia planejada na sua mente. Ela já tá assim muito esperta para tudo que vai acontecer, já calculando alguns imprevistos para que ela não seja perturbada em nenhum momento naquilo que ela desenhou que vai ser a sua jornada do dia, da viagem, no trabalho, seja o que for. Então, sim, o controle, ele vem de um lugar bom. Ele vem do lugar do planejamento, né? Quem é que não gosta de se planejar? Quem é que vai tacar uma pedra aqui e dizer que se planejar é uma coisa ruim, péssima, ninguém deve se planejar nunca e que isso é a pior coisa que você pode fazer? Claro que não. Então o planejamento, ele existe sim nas nossas vidas, né? Para que a gente ganhe mais tempo, para que a gente realize as coisas com mais eficiência, para que a gente consiga se organizar, para que a gente consiga desenhar as prioridades, para que, enfim, as coisas podem fluir melhor sim com o planejamento. Então, ele é bem-vindo e ele se introduz na vida dessas pessoas de uma maneira simplificadora, né? Ele vem como um facilitador para conseguir as coisas que eu objetifiquei. Então, quando vê que o resultado é positivo, ou seja, olha que interessante, eu me planejei aqui, as coisas funcionaram exatamente como eu imaginava, deu tudo certo no final. Então, todo aquele sistema de compensação no nosso cérebro começa a ser massageado, a gente pensa, poxa, que legal, deu certo, funcionou, então me planejar para algo realmente, né, olha as pessoas à minha volta não se planejando e sofrendo amargas consequências disso, então olha que legal quando você se planeja, as coisas dão de uma maneira melhor, se dão de uma maneira controlada, né, e aí eu tô sempre sabendo onde eu tô pisando. E eu acho que esse é exatamente o ponto que a gente vai entrar aqui, né? Esse apego por sempre saber onde vai pisar, onde vai estar, qual cenário vai se apresentar à sua frente. E quando isso não acontece, pânico, caos, desespero, sofrimento, ranger de dentes, toda uma situação. E eu sei que quem ouve isso e é controlador vai pensar, poxa, eu não vou vir aqui ouvir esse vídeo, né, ver esse podcast, esse episódio pra parar de ser controlador. Não acredito nisso, eu acho que realmente minha vida funciona dessa forma, sempre foi assim, sempre deu certo, como que não vai dar certo agora? As coisas são assim, poxa, como é que eu não vou me planejar? E repito que não é o objetivo aqui você parar de ser uma pessoa planejadora. De modo algum. Tenha suas metas, desenhe os seus objetivos do dia, etc. Aqui a ideia é justamente levar para um caminho onde você vai sofrer menos, né? Porque tudo no final das contas é sobre você sofrer menos, né? Você se libertar desse cativeiro. Se as coisas te aprisionam, né? Se você tá num nível onde aquilo te deixa congelado, paralisado, limitado, então sim, é uma oportunidade para a gente rever como podemos atuar com mais eficiência nisso. Então talvez aqui não é você parar de ser planejador, mas uma vez que seu planejamento ocorre de uma maneira que você não gostava, como que a gente pode deixar isso menos aterrorizante para você? É interessante, eu tenho, bom, algumas pessoas já sabem que também sou atriz, fiz alguns anos de teatro. E no teatro é interessante porque quando a gente começa a estudar artes cênicas, falando já da atuação em si, né, não da parte teórica. Então já estamos ali no palco, temos um texto, as falas, o diretor muitas vezes traz marcações, né, onde cada um deve ficar, quais são as construções comportamentais do seu personagem, tudo isso serve para que você tenha ali uma execução, né, da melhor forma possível. Pensa nisso, se você não é do ramo do teatro, você já viu filmes, novelas, enfim, imagina essa cena, quando você vê atores atuando, eles seguem todas essas bases. Então todos têm texto, todos têm uma marcação e todos têm um personagem, uma personagem para determinar como é que ele vai atuar e agir dentro daquele texto. E é sempre interessante ver que alguns atores, muitas vezes, seguem à risca, tintim por tintim, tudo o que o texto propõe, se apegam àquele texto. Claro, dependendo da direção, é assim mesmo que tem que ser, né? Tem diretores que não permitem improviso de modo algum, mas eu acho que principalmente no ramo da comédia, mas pode ser em outras cenas também, a gente tem aí várias cenas famosas que foram grandes improvisos e nem a gente sabia, né? Depois aí você pode dar uma pesquisada. O que é basicamente o improviso? E eu falo isso porque dentro do momento que eu estava no teatro, eu era uma pessoa do improviso. Sim, eu sigo o texto, mas eu em texto, a minha percepção do texto é, eu vou absorver aquilo que o texto quer falar, qualquer mensagem central que ele quer passar, e vou reproduzir ela. Em momentos eu posso ter a linha inteira do texto completamente falada, então cada vírgula que foi ali escrita eu vou seguir e vai ser exatamente aquilo que eu vou dizer, vou seguir as marcações, etc. Mas em algum momento ou outro eu só pego a ideia e meio que eu vou parafrasear aquilo que o texto quer dizer. Claro,
já deixando você ciente, né, do ramo da atuação, depende da liberdade que o diretor vai deixar você cumprir. Confesso que já teve várias vezes em que o diretor era uma pessoa muito apegada ao seu próprio texto. Obviamente, ele escreveu aquilo e quer que você fale aquilo. E principalmente nas peças que eram comédia, tinha ali um momento ou outro que eu dava uma improvisada. E o que era o improvisar? O improvisar era, cara, você vai sentindo o feeling, né? Pra quem é bom improvisador, você sente o timing ali, você vê que você fez uma piadinha, as pessoas reagiram melhor àquela piadinha que você construiu do que a piadinha do texto, ou surge ali algum erro de alguém que você pode se apropriar pra trazer uma fala ali, né? Improvisada, a gente chama de caco. E traz também, né? Continua aquela piada, enfim. O improviso, ele vem, consigo ver dessa forma. Para mim, o improviso é uma vez que eu já dominei a situação, eu sei exatamente o que eu tenho que falar, eu sei como a cena tem que estar, eu sei o que a gente quer transmitir nesse momento, nesse ato. Eu consigo livremente dançar nisso, né? Como se assim, eu sei que no final, vamos supor, a cena é alguém chegar e falar: bom dia, você já comeu hoje? E o outro vai falar: ah, ainda não, tava esperando você. E a gente vai sentar numa mesa e tomar café. Essa é a marcação. Mas a maneira com que um vem e pergunta isso e o outro responde pode ser um pouco diferente, contanto que um coloque, né, essa pergunta. Você já comeu? A pessoa pode fazer isso de várias maneiras. E aí, tá com fome ainda? Vamos comer? Ou seja, no final, isso tem que ser transmitido. E quando você tem o total domínio disso, você consegue trazer esse resultado de diferentes formas. Vamos colocar assim de novo no teatro? Se essa pessoa, ela chega na sala e esquece de me perguntar isso. Acontece, né, na atuação algumas vezes, das pessoas esquecerem suas falas, óbvio. Ou na vida real, as pessoas deveriam praticar ali uma atividade, a gente espera que ela faça uma coisa, ela não vai, porque ela falhou, porque ela esqueceu, porque, enfim, as pessoas vão falhar naquela entrega. Então, numa cena, se o outro que é o responsável por me dar a deixa, ou seja, essa pessoa que entra e pergunta: você já comeu hoje? Eu dependo que ela pergunte se eu já comi hoje, para responder: ainda não, estava esperando por você. Vou colocar essa ceninha para vocês entenderem que, na vida real, imagina então eu ser uma pessoa super controladora, e aí eu tô aqui à espera, e metódica, né, e tal. Então aqui eu fico parado e travado na minha cena, porque o outro esqueceu de dar a fala dele. Ele não falou: e aí, você já comeu hoje? E então eu não falo nada, porque eu tô esperando que... Você entende? Então, tem algumas pessoas no ramo do teatro que elas são muito apegadas às coisas como elas têm que ser, né? Como foi colocada ali a fala: não, peraí, ficou combinado que você ia entrar e perguntar, você não perguntou, então eu não falei. E quando você pratica mais o improviso, quando você domina o que vai acontecer ali, você consegue brincar e tá mais aberto ao improviso. Ou seja, várias vezes em que eu precisava de alguém me falar alguma coisa, né? Me dar uma deixa, a gente chama, né? Me dar uma deixa para que eu falasse o meu texto, a pessoa não me deu a deixa. Então eu tive que arrumar meios de chegar naquela resposta. Então eu, sei lá, nessa cena, né, da pergunta do café da manhã, eu poderia falar: ai, bom dia, nossa, acho que já tá na hora de comer. Pra pessoa se lembrar que ela precisa me perguntar isso. Então, em vários momentos, eu vi atores que eram muito bons em decorar a fala, muito bons na caracterização, na atuação, né, do seu personagem, muito bons mesmo. Mas que, diante do improviso, ou seja, em qualquer segundinho que a peça saía de controle daquilo que ela estava esperando, né, alguém esqueceu de falar alguma deixa, a luz falhou, a música entrou errado, o cenário deu defeito, sei lá, qualquer coisa, qualquer mínima coisinha que saía do planejado dos ensaios, esses atores entravam em colapso. Eles não conseguiam ir pra frente. E toda essa alegoria que eu falei, né, da minha experiência de teatro, é para representar isso que acontece na vida real, quando a gente é muito apegado ao controle das coisas, onde a gente desenha e se apega fixamente à ideia de como as coisas devem ser. E que isso, sim, pode nos atrapalhar, nos congelar, e, de novo, né, pode causar aí muito sofrimento, que pode ser a frustração, um momento de raivas, enfim, muitas coisas que a gente pode ter quando vê que as coisas não saíram do nosso jeito. E era até interessante, voltando a falar só da atuação, eu tinha amigos que até os improvisos eram ensaiados. Até o momento que eles iam sair fora do texto, no off, nos seus ensaios particulares, essa pessoa estava ensaiando as suas deixas tal qual era o medo delas da coisa sair ali de outra forma. Então, assim, tem sempre uma forma do controlador criar um método para chegar naquilo que ele quer. E a ideia de que ele vai ser confrontado com uma coisa que ele não fazia noção de que poderia acontecer, de novo,
Alguém, nossa, eu não tava à espera que a pessoa não fosse dar aquela fala, ou eu não tava à espera que eu ia chegar no trabalho e aquele, sei lá, aquela tarefa que eu pedi pra ser feita não foi feita, ou foi feita, mas o resultado foi uma coisa completamente diferente, ou mandei fazer de uma forma, saiu de outra, enfim, todos esses momentos, né, da vida ali do controlador, são coisas que vão acontecer, e eu acho que ninguém aqui é sem noção pra entender que sim, no final todos nós sabemos que não temos controle de tudo. A gente sabe disso, não sou aqui nenhuma guru iluminada pra te falar isso. Então ninguém precisa ser super gênio pra saber que não, infelizmente, por mais doloroso que isso seja, não conseguimos controlar as pessoas à nossa volta, dependemos de outras pessoas e quem dera, né? Eu tenho alguns amigos que ficam assim, meu Deus, quem dera eu fosse a pessoa que pudesse fazer isso 100% sozinho, sem depender de ninguém. Ah, eu faria tão melhor se dependesse de mim, isso aqui seria tão melhor executado, etc, etc. E adivinha, né? E ainda no campo da minha área, eu lembro que quando eu comecei publicidade, as pessoas, né, cada um, obviamente, faculdade, a gente quer evitar o máximo possível de colidir com outra pessoa em ideias. E a gente sempre optava por escolher trabalhos individuais, né, por assim dizer. E toda vez os professores colocavam trabalhos em grupo. A gente ficava, meu Deus, mas que saco, né? Eu não quero trabalhar em grupo, eu quero fazer sozinho, do meu jeito e tarará. E até eles falavam assim, gente, mas na vida real, né, no mercado de trabalho, vocês não vão atuar sozinhos. Vocês aqui já estão sendo estimulados a trabalhar em grupo, porque é em grupo que vai ser. Na vida real é em grupo. Então a gente já tá preparando vocês pra isso. E era um desprazer. E era verdade, né? Que daí entrando na área, é complicado porque, e até era interessante de alguma forma, porque assim, o trabalho do publicitário, né, da pessoa de marketing, é tal qual um vendedor, é um vendedor. Então a gente tem que começar vendendo a nossa ideia. E isso, na verdade, começa dentro da nossa própria equipe. Ou seja, sim, eu dependo do designer, eu dependo da pessoa das redes sociais, eu dependo da pessoa da redação. Então, é óbvio que se eu fizer sozinho, eu consigo fazer redação, o design, tarará, tarará, tarará. Mas depender de outras pessoas na equipe é justamente já praticar que eu preciso vender minha ideia para quem vai começar a executar isso. Cada corte, um cabelo de um jeito. Meu cabelo hoje tava me dando nos nervos. Mas basicamente na publicidade tinha esse desafio. Preciso convencer o outro daquele trabalho, daquele projeto. E foi aí que na prática a gente, que é um trabalho em esteira, que eu tô dando o exemplo da publicidade, mas ele existe em qualquer outra área, que é, tem a ideia, e a partir dessa ideia as coisas têm que começar a serem executadas. E da ideia até a execução, muita coisa muda. Porque da ideia, às vezes, a execução não é viável, não tem a verba suficiente para isso, não tem o recurso suficiente para isso, não tem tempo hábil para isso, então as coisas vão se adaptando. Qualquer área é assim, né? Existe lá o ideal e existe o que dá para fazer. E o que dá para fazer, existem fatores diversos que podem contribuir, que podem afetar isso. Então, isso é o primeiro motivo para que, assim, ser controlador no ambiente até de trabalho é muito complicado, porque não conseguimos, sei lá, tem gente que depende até se vai chover ou não para que o seu plano seja realizado, ou vai depender se, sei lá, o euro, o dólar vai se movimentar de outras formas. Então, existem fatores enormes dentro do trabalho e das relações de modo geral que estão para além, né, dos nossos poderes. Então, dentro das nossas áreas, né, da atuação, na verdade, do conviver em grupo, já nos dá fortes indícios de que a gente não consegue controlar tudo. E eu já tô aqui repetindo essa frase 500 vezes. E eu sei que você sabe disso, e eu sei que isso não é o suficiente para esclarecer sua mente. E no fundo mesmo, o medo do controlador é ele se encontrar, porque quando a gente tem uma coisa que sai do nosso plano, a gente se sente inseguro em relação a como atuar para aquilo. Eu não me preparei para aquilo, não sei fazer isso. Me coloca numa situação de vulnerabilidade. E dependendo daquela construção que me fez me tornar uma pessoa controladora, me faz me sentir inútil, me faz me sentir burra, me faz me sentir incompetente, me faz me sentir sem poder, né, impotente diante daquela situação. São sentimentos que ninguém gosta de passar e de sofrer, e isso faz com que a gente evite isso ao máximo. E qual que é a ideia nesse episódio hoje? É convidar, porque tudo aqui é um convite, gente. Eu falo que o sofrimento é um convite. Olha que linda essa frase que eu vou falar agora. Silêncio no set. Sofrimento é um convite para o arregaçar de mangas e o trabalho duro dentro do nosso autoconhecimento. Nem ficou tão bonito na minha cabeça essa frase, vai ficar mais bem elaborada, mais poética. Hoje a gente não tá de poeminha, não. O ser uma pessoa que aceita a imprevisibilidade é se colocar no risco. E ninguém gosta disso.
E é interessante porque dentro desse momento que a gente consegue dolorosamente e a passos bem pequenininhos, assim, bem baby steps, bem aos pouquinhos, a gente consegue ir deixando que o nosso entorno também trabalhe para aquilo que a gente acredita. Eu vou falar como alguém, de novo, da área profissional. Quando a gente está nos trabalhos, a gente tem pessoas que vêm de diferentes áreas, de diferentes jornadas profissionais, e aquilo vai afetar, assim, como a pessoa age diante daquela atividade, né? Até a própria personalidade da pessoa pode interferir. E a ideia aqui é justamente que, uma vez que essas pessoas, dentro da nossa aceitação e da nossa compreensão de que ter pessoas que vão pensar diferentemente pode ser algo que vai agregar, é um caminho que nos ajuda a crescer como pessoas mais... que podem enriquecer o nosso projeto, por exemplo. Sim, eu posso sempre ter as mesmas execuções que eu sempre pensei do começo ao fim, as coisas vão acontecer exatamente como eu desenhei na minha mente, mas é muito difícil que a partir disso eu aprenda algo, porque vai ser sempre igual. Se tudo acontecer como eu quero que aconteça, eu não aprendo nada. Nada. Eu tô sempre... Porque é óbvio que eu vou ficar na minha zoninha de conforto. É óbvio que eu vou atuar com as ferramentas que eu já conheço, do jeitinho que eu já sei, com as respostinhas traumáticas e do jeitinho que eu já faço a vida toda. Ser confrontado com pessoas que pensam diferente, que agem diferente, é sempre um jeito pra eu falar, caramba, que coisa diferente é essa, né? Eu posso aprender. E podem ter jeitos muito melhores do que o meu, ou não é nem sobre o ser melhor, é sobre o para essa situação isso aqui coube. E no final das contas, o que eu percebo, falando de pessoas controladoras, muitas das vezes nem é sobre o certo ou errado, o foi feito ou não foi feito, que isso sim é um problema, né? A expectativa é que aquilo seja executado, aquilo não foi executado. Eu tô falando de controle no nível assim de não foi feito do jeito que a pessoa queria, foi executado, mas não foi do jeito que a pessoa queria. Traz, sabe, remete, e a pessoa fica chateada com isso, né? Isso remete tanto, olha como é frágil ainda, né, o ego da pessoa. Não é sobre certo ou errado. Foi executado, a meta, o objetivo foi alcançado, mas a pessoa não aceita que aquilo não foi feito do jeito dela. Olha aqui, tô falando mais no nível assim, se a gente fala de trabalho de novo, no sentido de gestão. Mas isso acontece até dentro de casa, né? A mãe que fala assim, lava a louça. Aí a pessoa, né, o filho vai lá, lava a louça. E aí a mãe chega e fala, mas você tá lavando errado, porque eu começo pelos pratos. Mas no final, a louça foi lavada. Tá ali. Qual que era o objetivo? Lavar a louça. Pronto, está tudo lavado. Se eu comecei pelo prato, pelo talher, o método que eu usei para lavar essa louça provavelmente vai ser bem diferente do seu. Mas no final a louça foi lavada. E ao meu ver, é o que tem que ser comemorado. Ótimo, foi feito. E a gente tem paz sobre isso. Era o que eu queria que fosse feito. Foi cumprido. Mas não, o controle faz a gente ficar sofrendo por uma coisa que já nem é mais problema. O problema em si já foi resolvido, já foi feito, tá lá, zerado. Então a ideia do desapego do controle é muitas vezes essa reflexão de ego. Por que eu tenho essa insistência das coisas serem do meu jeito? Por que eu não desapego? Gente, a pessoa tem um jeito diferente, ela faz diferente. Eu falo de mim, outro dia eu vivenciei uma cena que... Nossa, tem um fiozinho aqui do nada querendo dar as suas caras. Outro dia eu vivenciei uma cena numa reuniãozinha de amigas, tal, na casa de uma das minhas amigas, e a gente resolveu fazer um fondue. Só que a gente ia fazer bem improvisadamente, que era só derreter ali a ganache no micro-ondas com o chocolate com creme de leite e colocar as frutinhas, não sei o que. E eu já fiz isso várias vezes. A pessoa, quando tava com uma amiga, né, minha amiga falou assim, vamos fazer banho-maria, pra você que tá acompanhando e não sabe nada do que eu tô falando. Banho-maria é basicamente você pegar ali um chocolatinho, colocar ele num potinho, e esse potinho vai dentro de uma panela com água no fogo, e aí a água quente aquece o potinho e você vai mexendinho, tarará. Falei, não, dá pra ser um pouco mais prático que isso, vamos pôr direto no micro-ondas, e aí é um trabalho bem cauteloso que você tem que colocar ali, pouco tempo, no micro-ondas, tira, mexe e tarará, mas existe ali um tempinho que você olha o chocolate e ele tá parcialmente derretido. E se você segue mexendo ele vai derretendo todo o resto que ainda não derreteu. Isso já fora do micro-ondas, porque se você continuar metendo ela no micro-ondas e até você ver tudo derretido, você pode queimar esse chocolate. Então é um trabalho minucioso, mas eu já fiz ele várias vezes. E essa minha amiga que me acompanhava nessa tarefa nunca tinha feito isso no micro-ondas. E eu tava numa posição ali de eu sou experiente em derreter chocolate no micro-ondas.
E fomos nós lá fazer isso. Então eu coloquei, como eu sempre faço, a gente colocou lá o chocolate no potinho, colocou lá o creme de leite, colocamos um pouquinho no micro-ondas, deu uma derretidinha, a gente tirava, olhava, né? E aí chegou nesse momento crítico que eu falei, que o chocolate está parcialmente derretido. Eu, que já tenho experiência em derreter chocolate, sei que ele não precisava ser colocado de novo no micro-ondas. Ele em si conseguia se autoderreter, ou seja, a parte que já estava derretida ia derreter o resto pela temperatura que se encontrava. Mas a minha amiga que olhou aquilo falou, não, tem que colocar de volta no micro-ondas. E ela que estava com as mãos no potinho do chocolate, né? E eu falei, não, fulana, a gente consegue que o próprio chocolate derreta. O chocolate que ainda não derreteu. E ela, não, precisa ser colocado de volta no micro-ondas. Eu falei, não, fulana, entramos no debate, né? Que na minha percepção é sobre a experiência que eu tenho. Não era nem sobre o meu jeito, era... Eu acho que dá, eu já fiz isso outras vezes. E a minha amiga tava em vias de ser convencida da minha experiência sobre aquilo. Eu tô falando dessa história toda alegórica, mas você pode colocar, assim, relacionando com alguma história, assim, da sua vida em relação a trabalho, ou, enfim, qualquer outro momento em que você queria que uma coisa fosse de tal jeito que você já sabia que ia funcionar de tal jeito, e você entrou numa discussão com uma pessoa que parecia não estar muito convencida do seu método. Sei que, gente, eu olhei ela ali mexendo, que eu falei assim pra ela, não, continua mexendo, que você vai ver que vai derreter. E ela mexendo assim com um certo... Ao meu ver, parecia que ela tava mexendo com uma certa descrença, assim. Parecia que ela tava mexendo do jeito que pensasse assim, não, eu não sei se esse chocolate vai derreter. Assim, meio... Ai... E aí eu me vi avançando nela e pegando o chocolate e a colher e tipo, não, amiga, é assim, ó, tarará. E eu me vi nessa agressividade. E eu falei pra ela, nossa, eu fui bem... controladora agora, né? Agora eu fui tal qual aquelas mães que é tipo, deixa que eu faça do meu jeito, tarará. E ela ficou assim, realmente, você parecia até a minha mãe, tipo, e não foi legal. Então eu pedi desculpas e reconheci, eu falei, nossa, olha como é. Eu trago esse exemplo pra falar justamente que ceninhas como essa, que eu vi na hora ali depois acontecendo, a gente faz o dia todo, durante a nossa vida. E eu consegui entender que, calma, Kadia, primeiramente, se ela colocasse mais um pouquinho no micro-ondas, eu tava junto com ela. Eu estava ali para garantir que aquele chocolate não ia ser queimado. E se ele viesse a ser queimado, tá, tudo bem, não é o fim do mundo, a gente tava de novo com outro chocolate. Mas a questão é que eu precisei praticar o convencimento para ela de que essa é a ideia, né, que eu já tenho essa experiência, que o chocolate vai ser derretido dessa forma, e eu preciso que você confie em mim. Ok, se ela não tá confiante ainda, eu poderia falar, não, segue mexendo, e dar paciência, e ter paciência e dar para ela espaço para que ela derretesse em algum momento ali, por mais que ela ficasse ali mexendo com desconfiança, uma hora ela ia ver que o chocolate ia derreter, né? E avançado, né, ele é feito do meu jeito, tipo, a força, não precisa nem falar o quanto isso é problemático, né? Você, tipo, pegar, assumir as rédeas, tipo, não vai ser do meu jeito e ponto, tarará. Foi uma cena que não é legal. Claro que era minha amiga, foi bem tranquilinho, etc. Mas eu vejo isso se repetindo muitas vezes nas nossas vidas, né? Com o chefe que faz isso conosco, com os familiares, né? As mães fazem isso, ou muitas vezes nós, que tivemos mães e pais assim, reproduzimos isso com os nossos filhos também, né? Esse jeito, não, deixa que eu faço. E eu vou te falar, gente, se tem uma lição que eu aprendi nessa vida para de ser essa pessoa, principalmente em relações como essa de... pais, né? Eu sou mãe, eu sou pai, eu tô fazendo isso com os meus filhos, deixa que eu faço. Ou mesmo em relações, sei lá, de convivência, vamos supor, você mora junto com um amigo, ou com seus irmãos, ou com um namorado, namorada, marido, esposa, enfim, que é você assumir uma responsabilidade pelo apego da coisa sair do teu jeito e não deixar o outro fazer. Qualquer consequência gravíssima disso. Nem tava na pauta do podcast, mas vai se enfiar aqui porque eu lembrei que isso é bem importante. Cada vez que a gente faz isso, que a gente tira do outro uma atividade e a gente pega pra gente, primeiro, não precisa nem falar que isso a longo prazo vai sobrecarregar você. Por uma questão boba de, tem que ser do meu jeito. Como eu disse, né? Não é só sobre a louça tá lavada, não é só sobre o chão tá varrido. Tem que ser do jeito que eu quero que seja varrido, tem que ser do jeito que eu quero que seja lavado. Você vai se sobrecarregar, e eu já falei nisso em outros podcasts, o que as pessoas mais querem é que a gente faça as coisas no lugar dela. Então, pro outro que tava ali lavando a louça, e você vem e assume e quer lavar do seu jeito, ou pro outro que tava ali, sei lá, passando pano no chão e você fala, ai, sai daqui, deixa que eu faça. É uma delícia. Você acha que o ser humano não quer que você faça isso mesmo? Vai lá então, meu amor, faz do teu jeito, só faz, que eu aqui, ó,
Não faço mais. Então, cuidado com essa coisa do controle, porque é justamente ela que vai te sobrecarregar. Eu já falei isso outras vezes, eu tinha super dó das pessoas sobrecarregadas, eu pensava, coitadinha das pessoas sobrecarregadas, como assim? Ai, meu Deus, pecadinho, por que ninguém ajuda essa pessoa? E depois, observando mais atentamente, eu comecei a ver que o sobrecarregado, na verdade, era um controlador. E aqui é uma outra parte também, uma grande ênfase. Para de ser louca. Solta aí a mais sensitiva. Põe isso na sua cabeça! Para de ser louca! Justamente, o caminho do controle é o caminho do sobrecarregar. A ideia de que só do seu jeito basta e é boa e é só assim, fará com que você fique cercado de gente que não vai fazer merda nenhuma, porque você tá o tempo todo comunicando que é do seu jeito e só você sabe executar. E de novo, o que as pessoas mais querem é isso. Ah, você quer fazer do seu jeito? Faz do seu jeito então. Tô aqui, ó, tô bem linda. Faz do seu jeito. Tá aí sofrendo, tá achando ruim. Já tava resolvido, a louça já tava lavada, o chão já tava varrido. Não tá bom pra você, quer revarrer de novo, quer lavar de novo? Um beijinho pra você. Esse é um convite de novo, para que no dia a dia você se perceba fazendo isso. Dar espaço pro outro ser na sua vida também. Deixa o outro, ai, mas não é do jeito que eu gosto, não é do jeito que eu quero, tarará, tarará. Que horas da nossa vida a gente ficou tão mimado que as coisas têm que ser do nosso jeito, senão a gente não aceita mais. É possível que isso sempre aconteça? Tudo é do jeitinho que a gente queria? Sempre? Não, né? Então, assim, é até engraçado porque eu já passei por isso. Eu já passei por experiências de, sei lá, não gostava do jeito que a pessoa fazia comida. E aí, indiretamente, eu passei a ser a pessoa que fazia comida, porque eu queria que a comida fosse do meu jeito. Sendo que, de repente, numa conversa um pouquinho melhor, eu podia falar assim, pessoa, será que a gente não pode ver, sei lá, acho que a comida que eu gosto finaliza assim, 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 a gente conseguiria que fosse desse jeitinho, tal? Ou, tudo bem, não vai ser 100% assim, mas eu até posso aturar que seja parecido perto disso. Ou, às vezes, eu não vou comer a comida do jeito que eu quero, tá tudo bem, o importante é que a comida, tipo, vai tá bom, não é que vai tá ruim, mas não vai tá exatamente com a finalização que eu queria, tarará, tarará, mas tudo bem, eu posso passar por isso. Eu prefiro isso ou tá sobrecarregado? Eu sei que tem gente que tá aqui, ó, eu prefiro tá sobrecarregado, mas que as coisas saem do meu jeito. Eu só, assim, ó, tô assistindo a sua morte lenta e dolorosa. Porque eu não consigo imaginar. Eu sempre tenho como referência, eu já falei isso outras vezes, a minha mãe era uma pessoa assim, como muitas mães são. Engraçado, né? Quando as pessoas viram mães, eu acho que o ter, o lar ali, o ser a pessoa responsável pela casa, coloca as pessoas nesse controle, né? Nesse tipo, cara, eu tenho que funcionar desse jeito, a casa é minha, os filhos são meus, tarará, tarará. Mas eu vi a minha mãe numa sofrência tão grande com isso, que isso foi envelhecendo ela, fisicamente até. Ela parecia ser uma pessoa super velha, e minha mãe não tinha nem 50 anos, e as pessoas já falavam, não, chamavam ela de senhora, assim, toda como se ela fosse uma idosa, e ela só tinha 40 e tal. Aquilo vai desgastando, estresse, gente, desgasta a gente, de novo, não é nenhuma guru da saúde aqui pra te falar, isso aí é óbvio, e de novo o podcast tá aqui pra te falar, para de se colocar em situação de sofrimento, isso faz mal pra sua saúde, isso faz mal pra você, de modo geral. Então o convite aqui é para você controlador, segura a tua onda. E ainda para você que é controlador, busque sempre olhar para essas situações de surpresa e entender como uma oportunidade para que você aprenda também. Eu até acho engraçado porque quando eu estava pesquisando o assunto, eu vi um exemplo assim, tipo, como exercitar o não ser tão controlador, né? Você se preparar para situações que você não estava planejando, né? Que vão acontecer na sua vida. E eu olhei e falei, nossa, mas se preparar para situações que eu não tava, que fogem do meu controle, também é tentar controlar, né? Que daí eu tô... é tricky. Então, assim, o saber improvisar, ele vem justamente de você abraçar o inesperado. É entender que, tá, eu planejei tudo... Sabe quando você tá numa viagem? Eu até cito com os meus amigos. Parece que tem um momento que é propício para acontecer merda e as coisas saírem do controle, que é a viagem. Você já tá fora da tua cidade, você às vezes tá fora até de um lugar que fala o seu idioma, as regras são diferentes. Tô falando de uma viagem assim mais longe, né? Não é dentro do teu próprio país. Vamos colocar que você tá no Brasil e na verdade você agora viajou pra China. Tudo diferente, a comida é diferente, horários diferentes, tudo é diferente. Então por mais que você passe meses se programando, estudando locais, estudando transporte público, horários, moeda, comida, tarará, cara, vai ter uma coisa ou outra que vai mudar. Eu mesmo já tive em viagens que, cara, gastei dinheiro porque eu olhei lá no mapa. Tinha pego várias vezes um barquinho que eu precisava pegar, chega num dia X lá o barquinho não passou.
Ué, mas aqui no mapa e no site fala que esse barquinho vai passar, como é que ele não passou? Eu e todo mundo foi pego de surpresa que aquele barquinho não passou, saiu do meu planejamento, me pegou desprevenido. Então não adiantou meu planejamento, me fudeu, inclusive, eu tive que gastar mais um monte de dinheiro que perdi passagem, enfim. As situações vão sair sem do nosso controle. E aí você vai sofrer toda vez que uma situação sai do seu controle. Então eu acho que trabalhar o pensamento que se tem quando a gente é pego de surpresa, quando as coisas saem do controle. Né? Ok, eu, Catiele, tento sempre falar pra mim, tá, planejei a situação de X forma. Vamos supor que é uma viagem, né? Planejei que a viagem acontecesse de modo que eu conhecesse esse lugar, que fosse bonito, que fosse legal, que eu tivesse uma experiência fora, tarará. Poxa, perdi o transporte ali, não veio, saiu do meu controle, uma situação que tá fora do meu controle, se o barco vai passar ou não, tá aqui dizendo que ele vai, mas ele resolveu não passar, aí eu não sei. Então qual que é o objetivo geral? O meu objetivo era ir pra lá, né, o barco não passou, eu não consegui ir, mas o objetivo geral da viagem era curtir o lugar, era, pô, eu tô em outro lugar, eu não tô na minha cidade, então tudo bem, agora eu vou ter que ficar aqui mais tempo esperando por esse transporte de novo. Cara, é todo um exercício que eu vou te falar, quando a gente tá no meio da situação, real time, passando por aquele sentimento de frustração, é doloroso. Olha, esse exemplo específico que eu dei, do dia que eu perdi meu barquinho, eu considero ele, e ele ficou sendo o pior dia do meu ano de 2024. O perder o meu barquinho, porque isso me fudeu de um jeito que eu fiquei 3 horas debaixo de névoa lá, de 4 graus, super mal agasalhada, gente, deu tudo errado nessa manhã aí, estragou minha experiência durante essas horas, e depois eu fiquei me sentindo mal por ter deixado isso me abalar tanto, porque eu não sou um alecrim dourado, quantas pessoas que perdem transporte em viagens, quantas pessoas às vezes têm que pagar lá de novo uma passagem, um bilhete, não sei o que, não é barato, várias, agora eu sou um alecrim dourado, então eu podia ter ficado um pouquinho mais relax com isso, eu podia ter, enfim, gente, trabalhado a minha mente de outra forma. Então para as próximas eu vou tentar ser mais flexível, e essa é a palavra aqui para quem é controlador. Flexibilidade, né? As coisas não vão sair sempre do jeito que a gente quer. É preciso treinar essa flexibilidade para que a gente, sabe aqueles exemplos que eles usam para os prédios, né? Que o prédio na sua construção, na sua fundação, ele tem que ter sim um pouco de flexibilidade. Porque se ele não se flexiona, porque se ele não vai seguindo, né, o vento, no primeiro ventinho que fizer isso aqui, se ele está totalmente rígido naquilo, ele quebra. Desanda tudo. Então, a flexibilidade, né, o estar aberto sim para que, obviamente, que o imprevisto vai acontecer, é importante para que a gente treine o improviso, né? Ok, quando as coisas saem do controle, eu morro, eu explodo, né? Eu brigo com todo mundo que eu gosto, eu invalido todas as pessoas, eu viro uma máquina de ofensa para todos os lados. Então, entender que isso tem que ser trabalhado e é um convite. E para você que é uma pessoa que às vezes você tá falando assim, Catiele, eu não sou a pessoa controladora, mas eu vivo e convivo com pessoas que são controladoras e olha, eu sofro barbaridades. Acredito em você, pegue na minha mão, vamos juntos. A dica é, tranque essa pessoa num quartinho, brincadeira. Mas basicamente é entender que assim, quando são amigos meus, né, geralmente são, eu gosto de olhar para essas pessoas com um olhar assim de, ai, coitada dessa pessoa, né, tá aqui em sofrimento por uma coisa tão pequenininha chamada, sei lá, eu não organizei isso aqui da maneira que ela imaginou. Tá organizado, mas não é da maneira que ela imaginou. E ela tá aqui em sofrimento agudo, tá assim, passando mal. Eu olho e chego a dar risada, sabe? Eu faço piadas assim, tá com os meus amigos, tipo, nossa, que morte trágica, né? E aí, adivinha qual que é o passo que eu geralmente dou? Eu falo assim, tá incomodado? Tá sofrendo muito? Se quiser, pode vir aqui fazer. Mas não precisaria, porque já está feito, né? É você querer, as pessoas também já me conhecem, já sabem que eu vou para essa veia ali do autoconhecimento, né? Então eu fico assim, ó, eu tô vendo o que você tá fazendo, você também tá se vendo fazendo isso, você quer continuar fazendo isso? Você que sabe. Mas pra você que às vezes tá numa relação, por exemplo, são os meus pais, eu acho que é ter um pouco dessa empatia, porque, de novo, né? A criação que a pessoa tem lá, às vezes ela foi tão forçada a ser perfeita em tudo, as coisas sempre tinham que estar impecáveis, que essa pessoa se vê nesse ciclo, é muito difícil para ela mentalmente sair disso. Então, é difícil aplicar a empatia quando a gente tá sendo, né, massacrado pelo lado ali, né, que o oprimidinho virou opressorzinho, é difícil a gente ser empático com essas pessoas. Mas se a gente conseguir, é uma coisa que ajuda, de qualquer forma, sempre que tiver oportunidade, estabelecer alguns limites. É difícil em relações que a gente não tem uma comunicação verbal ativa. Por exemplo, não adianta eu falar com a minha mãe, ela não me ouve, não adianta eu falar com não sei quem que não me ouve. Nesse momento é bem complicado. Porque quando você tem a oportunidade de explicar, você pode falar assim, olha, fulano, eu
vamos colocar de novo o exemplo da louça, né? Eu posso lavar a louça, mas eu lavar a louça implica que eu vou lavar assim, 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 assim. Eu sei que não é do jeito que você gosta, mas é assim que eu lavo. E no final, a louça vai estar lavada. Você tá com implicância do jeito que eu lavo louça, não tá dando certo. Você quer que eu não lave mais a louça? Eu não lavo. Aí você só é a pessoa que lava a louça. Você quer realmente isso? Se der oportunidade pra isso acontecer, né? Pra você ter essa conversa. Ou seja, é importante estabelecer alguns limites, né? Que é assim, olha, vamos supor, né, no meu caso, a pessoa vai lá, faz a comida do jeito que eu não gosto. Vamos supor que eu fosse ali, não, fulano, você tem que fazer do jeito que eu gosto, senão, tarará, tarará, você é burro, você é louco. Tipo, até lembrei um exemplo melhor. Eu convivia com uma pessoa da família, né, que era muito controladora por justamente se achar a pessoa mais conhecedora do mundo sobre tudo. E ela ia na minha casa e toda vez que ela ia na minha casa, ela queria cagar regra. Na minha casa. No maior, assim, na maior das boas intenções. Porque aí que tá, gente, o controlador, ele é cheíssimo de boas intenções. Porque ele acredita realmente que ele tem ali o melhor método pra tudo, que ele é super gênio, que ele é o mago super sábio. Então, ouça o que ele tá falando, porque é o melhor método, né? Então ele se vê ajudando. Quando ele tenta controlar, olha que louco. Pra você que quer entender a mente do controlador e pra você que é controlador, você vai concordar. A pessoa se vê ajudando. Ela fala assim, gente, como é que vocês não estão vendo que eu tô querendo fazer as coisas da melhor forma? Como é que vocês não estão vendo que eu tô aqui? Até acho que o que gera frustração nela é isso, né? Que ela pensa assim, como é que vocês não estão me ouvindo e fazendo do jeito que eu tô mandando, porra? Tô aqui, é o melhor jeito, é o melhor método, me ouça. Então ela se sente ajudando. Então essa pessoa ia na minha casa, ela leva minhas coisas e falava assim, você tá guardando isso errado, você tá cortando isso errado, você, tipo, assim, sabe? Olha eu lidando com uma pessoa controladora. E eu lembro de olhar pra pessoa e eu falei assim, pessoa, é a minha casa. Se eu quiser pegar isso aqui, enfiar no lixo, ou em outros lugares, é um problema meu. A casa é minha. Eu posso fazer o que quiser. Dei um toque de semancol, a pessoa, tipo, peço desculpas. Então, se você tem a oportunidade, estabeleça limites. Se você vê que o outro tá tentando controlar, né, para além, porque, de novo, é um vício, tá? A pessoa controladora, ela fala e faz coisas para além até do que é da alçada dela. Que daí vira um looping, né? Tipo assim, eu tô controlando tudo, que daí até o que não é nem da minha conta, eu tô ali. Olha, não é bem assim. Tarará, tarará, tarará. Eu, às vezes, me vejo curiosa sobre outros métodos que as pessoas têm fazendo coisas do dia a dia. Tipo assim, eu gosto de entender. Então, às vezes, vamos supor, né? Tô ali na casa de alguém, eu vejo que a pessoa faz uma coisa completamente diferente do que eu faria, ou do que a maior parte das pessoas faria, eu falo, nossa, que curioso, você faz desse jeito. E a pessoa fala, sim, eu faço dessa forma. E eu gosto de entender o porquê que ela faz daquela forma. E às vezes, nessa troca, a pessoa fala que nem sabia que existia outra forma de fazer. Então, isso é interessante. Mas é diferente de tentar controlar isso. Diferente de você falar assim, tem que ser desse jeito, você é burro, você é idiota, você não sei o quê, tá. Então, assim, se você tiver oportunidade, limite essas pessoas verbalmente, né? Olha, sim, vai ser desse jeito, se eu for fazer vai ser desse jeito aqui, desculpa se te incomoda, no final tá feito, é sobre. E já finalizando, que eu falei pra caramba, tá? De novo, se você chegou até aqui, comente se você é uma pessoa controladora ou se você convive com pessoas controladoras, né? Como que você se sente se você é e vê uma coisa que não é do jeito que você queria. Ou quando você é confrontado por um controlador falando, você fez errado, não era assim, era assado. Mas tá feito, não interessa como isso é pra você. E deixando já pra vocês a dica, assim, nem é dica na verdade, né? É justamente pensar, né? O que você ganha tentando controlar tudo? Um selo de, uau, você é muito inteligente. Caramba, você é o descobridor do método aqui. Parabéns. Nem sempre você vai conseguir ganhar. E eu acho que, na minha opinião, a longo prazo, ou médio prazo, nem precisa de longo prazo não. Estresse, dor de cabeça, cabelo branco, saúde tudo zoada. Que é isso, cara? Quando você fica nesse looping de que as coisas têm que ser do seu jeito e ponto final. Tem como, né, amores? A gente vive numa sociedade. Então, assim, o controle, ele é uma ilusão. E por que que o controlador é um covarde? Porque ele tem medo de se arriscar. Ele tem medo do imprevisível, ele tem medo de ficar numa situação onde ele não sabe como agir, e se ele não sabe como agir, ele pensa, caramba, tô sendo lido aqui como um inseguro, tô sendo lido aqui como burro, tô sendo lido aqui como um incompetente, como um impotente. A pessoa não quer se colocar na situação nunca. Então, morrer de medo disso, morrer de medo de ser confrontado com o que eu não sei fazer, com o que eu não conheço, é apavorante. E essas pessoas, então, criaram métodos para se proteger disso. E é controlando isso, controlando as situações. Eu até brinco que às vezes a gente se coloca querendo entender tudo dos outros. Sabe aquela pessoa que, eu falo por mim, né? Eu tenho assim um grandíssimo, tenho sim instintos, né, para controle também.
E vejo isso quando, por exemplo, você cria um hábito de ficar lendo as situações o tempo todo, lendo as pessoas o tempo todo, lendo o seu ambiente o tempo todo, você tá o tempo todo observando e já fazendo conexões na sua mente, por quê? Porque você quer se antever de tudo, quer se antever como é que essa pessoa vai agir comigo, o que eu posso esperar dessa pessoa, o que eu posso esperar dessa situação, desse momento, você já vai montando na sua cabeça como você vai sair ileso dali. Olha que louco. Não é possível. Até com a minha psicóloga sempre debatendo, eu falava, olha Mari, conheci aqui uma pessoa, mas eu já tô vendo que isso, que aquilo outro, eu já controlando na minha mente a situação de como aquilo ia começar, se delongar e finalizar. E ela falava, Catiele, não é bem assim que funciona, amor. Pode até ser que essa pessoa tem X padrão de comportamento que você já conhece, sabe como é, mas ainda assim não é determinante que as situações vão acontecer da maneira que você imagina. Que é outra pessoa, é outro ser humano, é outra situação, você é outra também. Então, não adianta ficar tentando ler todo mundo o tempo todo e tentar mexer os palitinhos e os pauzinhos, que sabe aquela série Visões da Raven? Que às vezes é justamente agindo de modo para que você evite X situação, é que você vai ali maquinando e contribuindo para que aquela situação chegue naquilo que você queria evitar. Então, nem tudo tá no nosso controle. Ficar ali tentando ler as pessoas, ficar tentando o tempo todo. Eu sinto pena, né? Até eu vi um post esses dias que falava justamente isso, tipo, que pena que você teve que criar aí esse método para ficar lendo todo mundo, tá sendo desconfiado com todo mundo e tá controlando tudo à sua volta o tempo todo, porque você foi colocado, né, num sofrimento aí que te condicionou a hoje ter que ficar preso nessa leitura prévia de todo mundo para se preparar, para não sofrer, para não se decepcionar, para não se frustrar, para se proteger sempre. Que pena, né? Que prisão. De novo, não tô excluindo que você não pode se planejar, não tô excluindo que você não pode estar atento, eu adoro observar. Eu acho que dificilmente eu vou conseguir não observar, mas eu me pego sempre pensando, Catiele, calma lá. Você pode observar as pessoas, você pode observar o ambiente, mas sempre aberta com o fato de que as pessoas podem agir diferentemente daquilo que você imaginava. Elas podem sim surpreender, pro bem e pro mal, né? E tá fora do seu controle. Então, abra, né, mão desse controle o tempo todo. Não tem que estar controlando, let it go, deixa as coisas fluírem. Muitas das vezes, eu sempre defendo que o planejamento é importante, saber para onde você está indo, agir com consciência do que está sendo feito é muito importante. Mas no quesito, onde eu posso não me estressar? Por favor, abrace. Qualquer oportunidade que você tem que passar na sua frente de não se estressar, abrace. Eu sou assim, gente. Eu vou te falar que sabe aquela coisa de escolha as suas batalhas, escolhas, sabe, os leões que você quer batalhar? Às vezes eu tô vendo ali uma coisinha no meu dia a dia que tipo, eu faria completamente diferente, ou não é o jeito que eu agiria, ou que agonia que tá me dando isso aqui. Eu olho pra isso e eu falo, eu vou me estressar com isso? Quero me estressar com isso? Tanta coisa vai me estressar? Tanta energia que eu tenho pra dar pra outra coisa? É nisso aqui que eu quero investir? Não é. Então, que você, controlador, consiga, se não parar de ser, né? Que acho que é difícil, conseguir se ver fazendo isso. No exato momento que você tá aí, tipo, abrindo a boca e metendo a cara aí pra assumir responsabilidades que não são suas, ou que não precisaria do seu dedão aí se intrometendo, pense, caramba, ok, queria que fosse, se eu fizesse sozinha, ia ser desse jeito, ia ser melhor, tarará, tarará, mas não sou eu. E gente, eu vou te falar, é um exercício tão difícil. Eu até fiz um post outro dia sobre isso, vou ver se eu coloco ele aqui na lateral, onde era exatamente essa frase, quando você resolve não cuidar do problema dos outros, não ficar se enfiando e querendo controlar tudo, você tem que se preparar para assistir cenas que você não gostaria de assistir. Você pensa, poxa, podia ser melhor. Então aqui organizando um evento, se você organizando, teria mais isso, mais aquilo, seria mais assim, mais assado, mas tudo bem. Não sou eu, cumpriu, tá todo mundo aqui, as pessoas estão gostando, se divertindo, podia ser melhor? Podia, mas eu não vou controlar todas, vai ter eventos que vão ser isso mesmo, a vida é assim, tem coisas que são super legais, tem coisas que são mais ou menos, né, tipo, não dá pra ser tudo de bom e perfeito o tempo todo, então entenda que às vezes as coisas vão sair do jeito que você não gostava, mas estão acontecendo ainda assim, você existindo ou não, e aconteceu antes, e seguirão acontecendo. O ângulo aqui tá sendo testado, gente, às vezes eu tô aqui, às vezes eu tô ali, mas é sobre esse episódio de hoje, e não esqueça de nos acompanhar para os próximos episódios do Cativeiro Cast. Um beijinho. Ui, ó, tudo se mexe. Tchau, tchau.